autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a solenidade comemorativa pelo Ano de Intercâmbio da Amizade Japão-Brasil, em homenagem aos 117 anos da imigração japonesa no Brasil e aos 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos países. Convido para compor essa mesa de honra o senhor Takashi Manabe, cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro. Convido também Dr. Sorako Raimundo César Bastos, presidente do Instituto Cultural Brasil e Japão e representante da Associação Nikkei do Rio de Janeiro. Convido também Maeda Kamari, calígrafo japonês. Peço que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino do Japão, seguido do hino nacional brasileiro. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
Gostaria de anunciar a presença, se possível, levante a mão até para a gente, outras pessoas conhecerem também, do Tenente Coronel André Campos, do Comando Militar do Leste, Luiz Manuel Campos Melo, Contra-Almirante da Marinha do Brasil, Doutor Akira, Presidente do Conselho Político Estratégico da Instituição BIM Manguinhos, da Fiocruz, Sérgio Yamagata, diretor da Firjan, Tadeu Oliveira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, representando Kátia, prefeita de Barra do Piraí. Obrigada. Akio Miyamoto, conselheiro da instituição Nikkei Instituto Cultural. Eu acho que é Michael Schweizer, cônsul-geral da Suíça. Presidente Paulo Vanderlei Teixeira, da Confederação Brasileira de Judô. Monsenhor Sérgio Costa Couto, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Almirante Alexandre Assano, da Marinha do Brasil. Marcele Torres Alves, cônsul honorário do Vietnã no Rio de Janeiro. Job Runhar, cônsul-geral dos Países Baixos. Caroline Mouchard, cônsul-geral da Bélgica. Takumbuji Nakamura, vice-presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão. Keizo Akamatsu, diretor do ICPMJ, Instituto Cultural Brasil-Japão. Masahiro Sekiyama, diretor do ICPJ. E Mônica Helborn, diretora da instituição UERJ, representando a reitora Gulnara Azevedo. E também Hideo Yamavaki, da Renel. Bom, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu inicio essa minha fala profundamente emocionada e grata por estar aqui nesta solenidade que celebra o ano do intercâmbio da amizade Brasil-Japão e 117 anos da imigração japonesa no Brasil e os 130 anos do estabelecimento dessas relações diplomáticas entre os nossos países. Como descendente de um imigrante japonês, filha, neta, bisneta, tataraneses japoneses que aqui chegaram, carregando na mala mais sonhos do que certezas, esse momento tem um valor muito simbólico para mim. E ainda mais especial por contar a presença do meu irmão que está aqui, Tony Takimoto, dos meus filhos que estão aqui, Yuki, Nara e Hideo, que somos gerações que representamos esse elo entre Japão e Brasil. Eu sou a primeira deputada do Estado do Rio de Janeiro, autodeclarada amarela. E foi uma surpresa muito positiva para mim, eu não esperava que isso fosse acontecer, que a partir do momento que eu fui eleita, tantas as instituições como eu mesma, a gente começou a ter uma aproximação com essas relações internacionais, essas relações que a gente precisa ter para a gente avançar com as nossas pautas, com as nossas demandas. E eu vi que várias instituições me viram como uma representante e me sinto muito honrada de estar nesse lugar, para além de deputada estadual, representar uma comunidade que faz parte, que está no meu sangue também. E foi como deputada que eu visitei pela primeira vez o Japão, para o programa Juntos, estabelecido pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, o qual aproveito aqui para agradecer o consulado do Japão por ter estabelecido, ter estreitado esse laço e permitido que eu fosse, como deputada, conhecer várias instituições
japonesas. Foi quando eu conheci pela primeira vez a princesa Kako, que vamos falar sobre ela daqui a pouco, da visita dela aqui no Brasil, que foi muito importante. E, enfim, para mim foi uma experiência muito, muito bacana, eu sendo deputada, fazendo essa viagem. E aproveito que falei dela, eu quero saudar respeitosamente o cônsul-geral do Japão aqui no Rio de Janeiro, o senhor Takashi Manabe, agradecer por sua presença, atuação diplomática tão importante para o fortalecimento das relações entre os nossos povos. Eu trago o abraço de alguns deputados que ajudaram, de vários deputados que estiveram comigo hoje, que não puderam estar aqui. Coloco a deputada Célia Jordão e o deputado Luiz Paulo encaminharam, e a deputada Tia Ju encaminharam um abraço para vocês, lamentando não podendo estar aqui. Eu cumprimento também, com muito carinho, o Dr. Sorraco Raimundo Bastos, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão e representante da Associação Nikkei aqui do Rio de Janeiro. E saúdo também, com muita honra, que eu conheci tem pouquíssimo tempo e fiquei encantada, o mestre Maeda Kamari, que é calígrafo japonês. Ele está em turnê mundial, né? Esteve aqui, eu tive a honra de vê-lo trabalhando, né, com essa arte na UERJ, fiquei extremamente emocionada e sinto-me verdadeira honrada pela sua presença aqui. Hoje nós celebramos não só o passado, mas também um presente muito vigoroso e um futuro também muito promissor nessa relação entre Japão e Brasil. Eu preciso destacar o papel do governo Lula nesse processo de reaproximação e fortalecimento dos laços bilaterais. Uma das iniciativas mais significativas do presidente Lula foi a derrubada da exigência do visto de viagem entre os nossos países. E essa medida não é apenas um gesto diplomático, mas é um convite a essa troca ainda mais estreita. É um convite a uma melhor convivência, ao intercâmbio de saberes e culturas, abrindo caminhos para o turismo, avanços econômicos, a ciência e a educação. No campo da economia, temos assistido um novo dinamismo nessas relações comerciais entre Brasil e Japão, com acordos que estão fortalecendo a cadeia produtiva agrícola, a indústria de tecnologia, as energias renováveis, com destaque para a cooperação de hidrogênio verde, tema que é estratégico para o futuro do planeta. Como eu disse para vocês, estou extremamente emocionada, procurei ler o máximo possível, né, para conter, inclusive, as emoções, e eu convido agora para fazer uma saudação, uma fala, conversar com vocês, nosso artista Maeda Kamari, nosso calígrafo, que está aqui no Brasil. Minasan, konnichiwa. Muito boa tarde a todos. 書家の前田かまりです。 Eu sou Kamari Maeda, calígrafo japonês. 今回はこのような、素晴らしい、機会を賜りまして本当にありがとうございます。 Muito grande honra que poder estar aqui com vocês todos aqui para celebrar 130 anos de Tratado de Amizade, Navegação e Comércio Brasil-Japão. 僕は書家なんですけども、書を通じて日本の文化をいろんな国で、書くことによって日本っていうのを知っていただくってことを行っています。 Eu sou calígrafo japonês, mas meu motivo que estou aqui no Brasil é que, através de minhas obras e caligrafia, é que gostaria que vocês conhecessem pouco sobre a cultura japonesa. そしてこうやって僕が今回はリオと、マナウスと、ブラジリアに行ってきたんですけども、ブラジルのことを知ってまた日本でブラジルのことをいろいろとお話をさせていただいています。 Desta vez eu fiz turnê do Brasil, saindo do Rio de Janeiro, fui para Manaus, esteve também a Brasília e hoje voltei ao Rio de Janeiro de novo e futuramente eu gostaria de falar sobre minha viagem no Brasil para pessoas do Japão.
やっぱこうお互いの国のことを知るっていうことが、世界が平和になっていく第一歩だと思っています。Eu acredito que nós conhecemos duas culturas, ambas as culturas, é caminho para nos prosseguirmos para o futuro melhor, para a paz mundial. 今回130年前に、日本とブラジルと、外交が始まってさまざまな困難が、当時ね日本から来た方あったかと思いますが、それを乗り越えられて今こういう未来が作られているんだと思っています。Eu acredito que há 130 anos, quando os primeiros japoneses chegaram aqui no Brasil, deve ter passado vários tipos de dificuldades, desafios, mas está chegando nesse momento, após 130 anos, o Brasil e o Japão. E eu imagino que eu fiquei pensando na trajetória que os japoneses fizeram aqui no Brasil. 僕はまだ若輩者ですが、そういった先輩方の頑張ってこられたことをですね、またこう伝えていけれる一人となれればなと思っております。Eu gostaria de contar no Japão também essa trajetória de todos vocês aqui no Brasil para a população do Japão. 滝本さんも今回こういう機会いただいて本当にありがとうございました。Muito obrigada para a deputada Erika Takimoto para poder estar aqui com vocês todos aqui. Muito obrigada por isso. Imagina. Obrigada. Posso mostrar? 今回賞を、こちらの議会に書かせていただきましたので、 Eu プ fiz レゼントさせていただきたいと agora 思います。 essa obra para a Câmara Alerte. 書かせていただいたのは2つあるんですが、1つは、エリカさんのお名前ですね。はい、こちらを書かせていただき Eu ました。 escrevi duas obras. Uma é o nome da deputada Erika Takimoto em língua japonesa. さあ、そしてもう一つが、雲外蒼天っていう言葉になります。Outra obra que eu escrevi agora é o palavra はい、でこちらの chamado Ungai Soten. はい、雲外蒼天はもう本当苦難とか困難を乗り越えた先に、素晴らしく明るい未来が、輝いていると、そういった意味になります。Ungai Soten significa depois de você superar vários desafios, você vai encontrar realmente paz. 必ず今もね、ちょっと戦争があったりとか嫌な世の中ではありますが、これもみんなで一緒になって乗り越えて明るい未来が作れればと、そんなふうに願っております。 Estamos com muita dificuldade no mundo a todo, hoje em dia, mas desejamos muitas felicidades para todo mundo. Eu fiz essa obra desejando paz para todas as pessoas. ありがとうございます。 Muito obrigada. Convido agora para falar o doutor Sorraco, falei certo? Falei. Sorraco Raimundo, representante da Associação Nikkei do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão. Excelentíssima deputada estadual, senhora Erika Takimoto. Excelentíssimo cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, o senhor Takaaki Manabe, e excelentíssimos colegas do Corpo Consular do Rio de Janeiro. Ilustríssimo mestre Kamari Maeda, excelentíssimas autoridades, ilustres convidados, membros da comunidade nipo-brasileira do Rio de Janeiro, senhoras e senhores. É com imensa honra e profunda emoção que, na qualidade de presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão, representando também a Associação Nikkei do Rio de Janeiro,
Dirijo-me a todos vocês nessa solenidade tão significativa em que celebramos o Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão e o Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa. Este é um momento de reflexão, gratidão e renovação dos laços que nos unem os dois povos, separados por oceanos, mas conectados por valores, histórias e sonhos compartilhados. Há mais de um século, em 1908, o navio Kasato Maru aportou no Brasil, trazendo os primeiros imigrantes japoneses que, com coragem e determinação, cruzaram o mundo em busca de novas oportunidades. Esses pioneiros enfrentaram desafios inimagináveis, mas com a sua ética de trabalho incansável, respeito à comunidade e compromisso com a excelência, ajudaram a transformar o Brasil. A imigração japonesa não apenas enriqueceu nossa agricultura, nossa culinária e nossa sociedade, mas também plantou sementes de amizade que hoje florescem em uma relação bilateral sólida e vibrante. O ano de independência, de intercâmbio da amizade Brasil-Japão, que comemora 130 anos de relações entre os dois países, convida-nos a celebrar essa trajetória e a olhar para o futuro do Brasil e do Japão com valores fundamentais, ou seja, o respeito pela tradição, a busca pela harmonia e a crença no poder da educação e da inovação. Nossas nações têm muito a aprender uma com a outra, seja na sabedoria, resiliência e na tecnologia de ponta do Japão, que inspira o mundo, seja na alegria e na diversidade do povo brasileiro. Este ano, reforçamos nosso compromisso de promover intercâmbios culturais, educacionais e econômicos que fortaleçam ainda mais esses laços. Como o presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão, reafirmo nossa missão de ser uma ponte entre as duas culturas, por meio de iniciativas como cursos de língua japonesa, eventos culturais, exposições e parcerias. Buscamos não apenas preservar o legado dos imigrantes japoneses, mas também inspirar as novas gerações a valorizar e a vivenciar essa rica herança. No Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa, rendemos homenagem aos Nikkeis e seus descendentes que, com sua dedicação, contribuíram para um Brasil mais diverso e próspero. Agradecemos às famílias que mantêm vivas as tradições, aos professores que transmitem o idioma e a cultura e a todos com pequenos ou grandes gestos, fortalecem a amizade entre o Brasil e o Japão. Que essa solenidade seja um marco de renovação e inspiração, que possamos juntos continuar a escrever capítulos de colaboração, respeito mútuo e amizade duradoura. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria anunciar a presença de Cláudio Tsutsuji, vereador do município de Pati de Alferes. Cadê? Opa, obrigada. E convido para fazer uso da fala o senhor Takashi Manabe, cônsul-geral do Japão aqui no Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora deputada Erika Takimoto, Dr. Sohaku Bastos, presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão, e caros representantes da comunidade Nikkei, mestre Kamari Maeda, prezados colegas do Corpo Consular, demais autoridades, senhoras e senhores, boa tarde a todos. É uma grande honra poder festejar juntos, como os amigos do Japão, esses 117 anos da imigração japonesa no Brasil
e o ano do intercâmbio da amizade Japão-Brasil é comemoração aos 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, através do Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa, data que foi instituída no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio no ano de 2023. Gostaria de expressar novamente meu profundo agradecimento à deputada Erika Takimoto, a primeira e única deputada Nikkei do Rio, por liderar esta homenagem. Em 1908, o navio Kasatomaru partiu do porto do Kobe com 781 japoneses a bordo em direção ao Brasil, cidade de Kobe, que mais tarde se tornaria cidade irmã do Rio. O Kasatomaru chegou ao porto de Santos no dia 18 de junho do mesmo ano. Essa data ficou então marcada como o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. O objetivo desses imigrantes era trabalhar nas lavouras de café. Depois, os imigrantes japoneses passaram por grandes dificuldades devido à diferença do clima, o costume e o idioma e as condições severas de vida. Mas superaram esses desafios com muitos esforços e contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, desempenhando um papel fundamental para estabelecer e fortalecer os laços de amizade entre os dois países. Gostaria, portanto, de prestar uma sincera homenagem a todos os imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil, muitos dos quais já não estão entre nós, mas cujo legado permanece vivo. Também aos seus descendentes, que continuam escrevendo esta história de amizade e integração. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer ao Brasil, que acolheu os imigrantes japoneses com generosidade. E daqui a pouco vamos apreciar uma apresentação de judo pelos judos da Associação Nagai, a Judokas da Associação Nagai. O judo é um exemplo das atividades em que os descendentes japoneses têm contribuído no desenvolvimento da sociedade brasileira, enquanto disseminam não somente a modalidade em si, mas também o espírito e a cultura dos japoneses. A senhora Silvana Nagai, presidente da associação, é uma das mais importantes lideranças nessa disseminação e aproveito para expressar o meu agradecimento pelos seus esforços. Acredito que o judo é uma das provas dos laços de amizade entre o Japão e o Brasil. Também agradeço à mestre Maeda por promover intercâmbio cultural entre Japão e Brasil através da caligrafia em japonês Shodo. Pessoalmente, minha mãe é também professora de Shodo, mas infelizmente não sou muito bom na caligrafia e admiro muito ao mestre Maeda. Ao longo deste ano comemorativo, o intercâmbio cultural, esportivo e acadêmico foi e será promovido através de diversos eventos no Rio e em outras cidades. Recentemente, tivemos a honra de receber a visita de Sua Alteza Imperial, a Princesa Kako, que viajou por várias cidades brasileiras, incluindo o Rio. Como será apresentado no vídeo daqui a pouco, Sua Alteza conheceu diversos traços do Japão no Rio e teve encontros com muitas pessoas da comunidade Nikkei e cariocas e fluminenses. Mencionou nas suas palavras que a história dos japoneses e nipo-brasileiros ficou gravada em seu coração e expressou seu respeito e sua sincera gratidão à contribuição de todos para aprofundar as relações de amizade entre o Japão e o Brasil.
Também em março deste ano, o presidente Lula realizou uma visita de Estado ao Japão, na qual estreitou ainda mais as relações bilaterais. Foi adotado o Plano de Ação da Parceria Estratégica e Global para fortalecer e revitalizar a parceria entre o Japão e o Brasil nos próximos 5 anos. Ademais, gostaria de agradecer a esta Casa Legislativa pela bela homenagem prestada com a iluminação da fachada do Palácio Tiradentes de vermelho, uma das cores da bandeira japonesa. Finalizando, manifesto em nome do governo do Japão a gratidão ao povo carioca e fluminense e à Casa Legislativa pelo reconhecimento solene à história da imigração japonesa e às relações entre nossos países. Que a amizade entre o Japão e o Brasil continue se fortalecendo de geração em geração. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero anunciar a presença do cônsul honorário da Finlândia, Sérgio Chamoni. Opa, muito obrigada. Queria apresentar aqui, a gente está falando de relação Brasil-Japão. Eu acabei de receber um livro do Dr. Akira aqui, das relações médico-científicas entre Brasil e Japão, e a saga de Hideo Noguchi. Acho que um cientista já conhecido por muitos de vocês. O nome do livro é Cerejeiras e Cafezais, mostrando que essa amizade, de fato, existe há muitos anos. E eu, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia da LERJ, me sinto muito honrada por esse presente, agradeço imensamente. E isso aqui eu acho que simboliza muito, né, o quanto as nossas relações são bem estreitas, que fala aqui, né, dessas relações médico-científicas. E agora eu peço para a TV Alerj que exiba um vídeo sobre a visita da Alteza Imperial Princesa Kako, que esteve no Brasil, exatamente estreitando essas relações, e principalmente aqui, quando ela esteve aqui no Rio. O vídeo tá fácil? Como mencionei, quando eu estive no Japão, eu fui recebida pela princesa Kako, e a gente tem uma pauta muito em comum, porque ela é muito sensível à pauta sobre pessoas com deficiência, e ela estuda
línguas de sinais. E eu sou uma deputada surda, eu só ouço com aparelhos auditivos há muito tempo. E a pauta pessoas com deficiência é uma pauta muito sensível para mim, a gente tem cuidado com muito carinho no nosso mandato. Então, a conversa que eu tive com ela, tanto no Japão quanto aqui no Brasil, foi falando sobre o quanto que a gente precisa avançar em políticas públicas, tanto no Japão quanto no Brasil, para as pessoas com deficiência, para o mundo ficar mais inclusivo. Agora, eu gostaria de convidar para uma apresentação o grupo de judô da Associação Nagai. E desde já eu agradeço a participação deles por abrilhantarem esta solenidade. Olá, boa noite. Eu sou Rejane Luna, diretora da Associação Nagai, e em nome de toda a nossa equipe, eu quero agradecer o convite para estarmos aqui nessa noite tão especial, celebrando a amizade entre Brasil e Japão. Dois povos unidos por laços históricos e culturais e que encontram no judô uma ponte de valores comuns. Agradecemos especialmente ao Consulado Geral do Japão pelo convite e apoio logístico e à Associação Nikkei, na pessoa da presidente Shirley Yatsumi, a primeira mulher a presidir a instituição por gentilmente nos ceder os tatames. Antes de começarmos, eu quero apenas compartilhar um pouco do que realizamos através do judô, que para nós é muito mais que um esporte, é uma filosofia de vida que ensina pelo corpo, mas transforma a mente e o coração. Começamos a aprender a agradecer. Com uma simples reverência, já somos ensinados a respeitar o outro e a reconhecer o espaço em que estamos. Aprendemos sobre hierarquia, não como algo que impõe medo, mas como um caminho de responsabilidade e superação. Aprendemos também sobre gratidão, uma vez que a gente sempre faz o cumprimento ao Jigoro Kano, criador do judô, no início e no final das aulas. E, sobretudo, aprendemos a cair e levantar, e talvez esse seja um dos principais ensinamentos do judô. A cada queda, a criança aprende e entende que o erro não é um fracasso, é a oportunidade de um aprendizado. A cada ipom que não vem, ela entende que o esforço vale mais do que o resultado. E tem uma palavra que em nosso dojo, ela tem nome, sobrenome e endereço. É resiliência. Ela se revela no dia a dia de cada uma das nossas crianças que vestem o seu judogi e pisa no tatame mesmo enfrentando desafios que muitos de nós somos incapazes de imaginar. Quem aqui já pensou como é crescer nas comunidades cariocas? E que muitas vezes o primeiro barulho do dia não é o cantar dos pássaros, mas sim dos tiros. Onde a sua rotina muitas vezes é interrompida por operações policiais e o medo muitas vezes mora dentro da nossa casa. Mesmo assim, nossas crianças insistem em desafiar a lei da gravidade e subir através da educação. E estão não apenas sobrevivendo, elas estão resistindo com dignidade, aprendendo com disciplina e sonhando com muita coragem. Sensei, pode começar. Cada monitor e sensei que aqui está são ex-alunos da Associação Nagai. Nós estamos aqui com jovens que começaram ainda pequenininhos e hoje inspiram as nossas crianças a trilharem o mesmo caminho de respeito à vida, à educação e ao bem coletivo. Hoje temos alunos aqui do Instituto Cultural Brasil-Japão, que atende a comunidade Júlio Ottoni. Temos alunos da Rede Cruzada, que atende crianças da comunidade de Del Castilho, Bandeira 2 e Cidade de Deus. Temos crianças do nosso projeto social do Complexo do Alemão, onde atuamos desde 2012. Essas crianças têm realidades distintas, moram em comunidades distintas,
E o nosso objetivo é fortalecer laços de amizade entre elas e minimizar rixas que são tão comuns em comunidades. O que eles estão apresentando agora é justamente os ukemis. Começaram deitado. O primeiro aprendizado no judô é justamente cair e levantar. Nosso trabalho é guiado por 2 princípios de judô: o Jita Kyoei, que é prosperidade e benefício mútuo, e o Seiryoku Zenryo. Sensei, eu acho que é melhor eles ficarem aqui, ó, Sensei, senão o público não vai assistir. Aí o Mai Mawari Ukemi, ou Zenpo Kaiten Ukemi. Se vocês quiserem, podem aplaudir, hein? A cada momento, os desafios vão sendo lançados, eles vão gradualmente aprendendo a cair de pontos mais altos, pontos mais distantes. Isso é um exercício que vai levar para toda a vida.
Agora eles vão fazer uma demonstração do Randori, uma luta, treinamento. A Sensei Tayane é atleta de judô, já competiu pela Associação Nagai, já competiu pelo Botafogo, já obteve muitos resultados positivos em medalhas e hoje segue sua trilha como sensei, estudante de educação física, porque esse é um dos nossos maiores propósitos, é justamente estimular que nossos jovens acreditem no poder da educação. Agora eles estão fazendo uma demonstração do Nagai em movimento, né? A Associação Nagai atua no Complexo do Alemão desde 2012, um projeto social que, inclusive, está aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos captar. Então, aproveito para convidar todos vocês que acreditam no poder da educação e do esporte, que junte-se a nós. Nós não temos patrocinadores e precisamos muito da cooperação de quem puder e quem acreditar na força da educação e do esporte. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sensei Silvana Nagai, Sensei Mayara, Sensei Tayane, a nossa monitora Ana Rico, que está em processo para a conquista da sua faixa preta. É isso, nós acreditamos que o judô não é o fim, mas sim
o caminho de respeito e de prosperidade mútua. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Quero parabenizar o Projeto Nagai, que eu já conheço de perto, já conheço há muito tempo. Dizer que pode contar com o meu mandato, já estou tentando ajudar no patrocínio para que esse projeto continue, que é um projeto muito importante. E a idealizadora desse projeto, que aqui esteve, né, demonstrando aqui com as crianças, de fato, de tirar o chapéu que ela tem feito com as crianças, apresentando judô nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, tem sido muito importante exatamente por esse tema que nos está tocando hoje, que é sobre essa amizade Brasil-Japão. Eu estive na Associação Nikkei aqui no Rio de Janeiro, quando a princesa Kako esteve presente, e vi as crianças da escola japonesa apresentando o número de samba para a princesa Kako. Eram crianças japonesas sambando para a princesa. E hoje estou tendo a oportunidade de ver crianças brasileiras aqui, no caso do Rio de Janeiro, apresentando para vocês o judô que elas estão aprendendo também. Então, exatamente, simboliza muito bem o nosso futuro, esse futuro promissor que eu falei, da nossa amizade Brasil-Japão, representado nessas crianças, tanto apresentando para a princesa Kako, quanto o Projeto Nagai aqui sendo apresentado para vocês. Eu queria aproveitar também, apresentando esse livro que eu acabei de ganhar aqui, 130 anos, atravessando o tempo e o oceano, diálogos entre Brasil e Japão na passagem do século XIX para o século XX, que eu ganhei de quem está aqui me ajudando na tradução, né, do português para japonês e vice-versa, a professora Satomi, professora da UERJ, professora de letras, japonês, português, a qual agradeço muito a sua presença também, né, e por ter me apresentado Maeda, e as nossas relações também, eu espero que sejam estreitadas. Bom, estamos encaminhando para o final e eu quero aproveitar essa ocasião, depois dessa solenidade, que eu acho muito importante, necessária, bonita, para dizer que no Rio de Janeiro aqui, nós temos buscado fazer a nossa parte de reconhecer e preservar essa herança preciosa deixada pelos imigrantes japoneses. Hoje mesmo, com muita alegria, eu anuncio que foi votado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, principal comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi votado um projeto de minha autoria, o projeto número 5252/2025, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Associação Matsuda Imikan de Macaé. Né? Queria, inclusive, pedir uma salva de palmas para Matsuda-san, que está aqui. Veio de Macaé para esse evento. A associação lá, a associação Sensei Matsuda, resgata uma parte pouco conhecida de muitos de nós da história japonesa. Inclusive, eu conheci quando eu fui visitar a associação, né, que fala sobre a imigração japonesa. Hoje é reconhecido pelo Museu de Imigração Japonesa de São Paulo que antes mesmo do Kasato Maru, a gente teve imigrantes, né, que estiveram em Macaé. Então, portanto, a primeira colônia japonesa fica bem aqui no Rio, em Macaé, e isso já é reconhecido pelo Museu de Imigração Japonesa. E a Associação Matsuda, qual em breve será patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, vem mantendo muito viva essa memória por meio da prática de judô, por meio dos matsuris, das oficinas de língua e caligrafia também japonesa que eles fazem lá, da culinária, da arte. É mais do que uma associação, assim como a Associação Nikkei aqui, né? Um centro de uma cultura viva, onde se entrelaçam os valores japoneses com essa pluralidade brasileira. Por isso, o seu reconhecimento é também uma reparação histórica, Matsuda-san, e um ato de justiça cultural.
Queria também falar de algumas leis, né? Como eu falei para vocês, eu sou a primeira deputada autodeclarada amarela e tenho, né, sido consultada, solicitada por várias comunidades, associações, instituições e procurando legislar em cima dessas demandas, legislar com muito carinho, com muito orgulho. Então, já é lei de minha autoria, inclusive, que declara o Bunkassai, o Festival de Cultura do Japão, como patrimônio imaterial, histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, que fica em Petrópolis, esse festival. Também é lei, projeto de minha autoria, né, para que inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa. Também é um projeto de lei que está tramitando, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro o Museu da História de Imigração Japonesa, aqui no Rio de Janeiro. E eu quero também aproveitar esse momento para saudar as associações Nikkei aqui presentes da cidade e do estado do Rio de Janeiro, na figura, né, do doutor Sohaku Raimundo, que é o presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão. Vocês, da Associação Nikkei, são verdadeiros guardiões dessa ponte, dessa amizade entre Brasil e Japão. Que esse espírito de solidariedade, que essa disciplina, que esse respeito, que essa perseverança que nos foi legado por nossa ancestralidade, continue a inspirar, como estamos vendo aqui e vimos com a princesa Kako também, as futuras gerações. Eu me despeço aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todas as pessoas, renovando o meu compromisso de continuar atuando na Assembleia Legislativa com políticas que valorizem a nossa tradição, a memória e o legado das comunidades imigrantes no nosso Estado e também, né, dessa nossa amizade. Que sigamos fortalecendo os laços entre Brasil e Japão, nas instituições, nas famílias, né, nas nossas vidas, nos nossos corações. Eu gostaria não posso deixar de agradecer, né, os funcionários dessa casa, que sempre nos ajudam muito para que tudo ocorra muito bem, né, o trabalho da assessoria, que é muito importante para que esse evento aconteça da forma como vocês estão vendo, reiterar o meu respeito, o nosso respeito e admiração à comunidade japonesa. Eu aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido aqui no saguão, Presidente Getúlio Vargas, localizada logo na entrada do Palácio. Eu desejo a todas as pessoas uma excelente noite. Muito obrigada. Arigatou gozaimasu. Declaro encerrada a sessão.